Bom dia, amados irmãos. Aqui estamos para dar início a EBD, aqui no Ministério de Ano de Banho. O nosso pastor Américo estará trazendo para cada um de nós o ensino da palavra no livro de João, capítulo 8. E vamos iniciar com uma oração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui diante da tua santa e graciosa presença para aprender do Senhor aquilo que está dentro da tua palavra e que a gente possa poder trazer para o nosso convívio, o nosso cotidiano, o uso da tua palavra através dos exemplos de tudo que o Senhor nos deixou escrito. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nesta manhã esclarecer toda e qualquer dúvida e trazer para nós o benefício de poder adentrar mais e mais na intimidade do Senhor e da palavra do Senhor. Muito obrigado. Abençoe o pastor Américo que estará trazendo o estudo e que o Senhor possa abençoar a cada um dos ouvintes desta EBD em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha um bom dia e uma boa EBD. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a família da fé. Hoje nós estamos no capítulo 8 do Evangelho de João, mas antes vamos louvar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Tudo que existirá. Seja o Senhor nosso Deus, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amor e Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Perceber a presença de Jesus, o Salvador.
estou aqui e eu sei que é o Espírito de Deus. Podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja. Deus Santo. Justiça
seja o Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda honra e toda glória seja dada ao seu santo e glorioso nome. Evangelho de João, capítulo 8. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8. Nós estaremos dando continuidade à disciplina Evangelho de João, extraindo de cada texto, de cada fato escrito, aquilo que Deus nos revela no momento, porque a palavra do Cristo, ela é a palavra rema, é a palavra para o momento, é a palavra que se transforma em realidade. O Logos é o escrito, é o verbo revelado, escrito. A palavra rema, como muitos gostam de dizer aí, é a palavra dizente, ou seja, a palavra, você recebe o Evangelho, e este Evangelho que você recebe, ele tem que se tornar dizente em sua vida, se tornar realidade, tem que fazer com que os teus hábitos, costumes e vícios sejam totalmente, radicalmente mudados. Se o Evangelho não estiver fazendo isso em você, então você não recebeu a palavra como uma palavra rema. Você só é ouvinte, e Tiago diz que é o ouvinte enganador, que quando está diante da pregação do Evangelho, você enxerga, você vê o seu pecado, você vê a sua pequenez, mas você não consegue deixar que essa palavra se materialize em você para virar rema, ou seja, para ser a palavra para o momento, a palavra dizente, a palavra que produz a vida necessária para o momento, para transformar a sua vida. Então a palavra de Deus tem que ser ouvida, por isso o salmista diz, falou Deus uma vez e duas vezes eu ouvi. Ouvi, desceu no meu coração, e quando ele diz duas vezes é porque aquilo que ele ouviu se transformou em realidade, virou vida nele. Então é isso que tem que acontecer nos ouvintes da palavra do nosso grande e poderoso Deus. Vamos aqui, Evangelho de João, capítulo 8, Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor, usa-nos da beleza da tua santidade, Paizinho querido. Usa-nos com a autoridade do teu Espírito, na revelação de tudo aquilo que está escrito aqui. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, Senhor.
Em nome de Jesus. O texto hoje é muito maravilhoso. Nós acabamos de estudar o capítulo 7 na semana passada e agora estamos entrando no capítulo 8. No capítulo 7, Jesus está dentro do templo, participando de uma das grandes festas judaicas. Jesus ali é interrogado, Jesus ali é questionado e Jesus dá resposta por meio da pregação. Quando chega no capítulo 8, já vai dizer assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. No dia anterior, naquele dia, Jesus estava no templo, ensinando e passando pelos fatos de tudo que está registrado no capítulo 7, até o versículo 53. Quando Jesus acaba de ser confrontado, Jesus dá as respostas, quando Jesus esclarece tudo aquilo que ele está fazendo, e tudo aquilo que ele é, e tudo aquilo que Deus quer fazer por meio dele, que ele veio para dar a vida eterna, e a vida eterna está em Cristo, e os homens religiosos não conseguem assimilar isso, pensam que a vida eterna está na prática de obras, pensam que a vida eterna vai ser conquistada por meio de testemunho pessoal. Isso faz parte da conquista da vida eterna, porque isso é o processo de santificação. Mas a vida eterna nos é conquistada em Cristo Jesus, recebemos ela e entramos no processo de santificação. E esses homens que estavam aqui, escribas, fariseus e alguns praticantes do judaísmo e até mesmo de outros tipos de segmentos religiosos da época, e pessoas leigas que não entendiam de nada, mas seguiam Jesus para ouvir o que Jesus falava e participavam desses embates que Cristo tinha com os escribas e fariseus e os religiosos e até mesmo políticos da época. Jesus acaba de passar por tudo isso no templo. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, era o lugar particular do Cristo, o qual ele usava para meditação, qual ele usava para ir buscar a Deus, para passar, para pernoitar naquele lugar, com o seu colégio apostólico. Foi lá nesse mesmo lugar que Jesus vai ser preso pela turba que os sacerdotes enviam, armado de lanças, espadas e varapau, e vão prender Jesus nesse mesmo jardim de Getsemane, que é o Monte das Oliveiras que nós conhecemos. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinavam, e os escribas e fariseus, que anteriormente já havia tido embate com ele dentro do templo, na festa, quando Jesus brada em alta voz e conclama as pessoas que tiverem sede, venha a ele, beba da água viva, porque a água viva aqui fala do Espírito que ele daria aos homens, que teria o poder de fazer uma metamorfose fora da visão humana, mas no interior de cada um, por meio da aplicação desta palavra em seus corações. E esta palavra poderosa, ela transformaria a vida dos homens e daria aos homens a condição para que o Espírito Santo pudesse habitar dentro deles, porque o Espírito Santo não tinha sido dado, Jesus não tinha morrido, não tinha concluído o seu ministério. Após que Jesus conclui o seu ministério, ele nos deixa o que? A sua palavra. Então o Espírito Santo, para trazer filhos de Deus à existência, precisa da palavra de Deus. E eu fico muito perplexo com isso quando eu vejo igrejas hoje que desprezam o Evangelho, psicologizam o Evangelho, prega qualquer coisa menos a palavra de Deus, e muitas das vezes a moda do coach hoje, que é um tratamento psicológico, autoajuda e um meio de estimular as pessoas a alcançar algo maior, está tomando os nossos púlpitos em afirmações humanas e vazias. Por isso as pessoas hoje perderam o sabor por essa palavra. Então Jesus, ele vai de madrugada para o templo, e quando chega no templo, Jesus vai ensinar, e as pessoas do Cristo, que era uma palavra que era boa de ouvir,
e alegrava o coração e trazia paz interior e esperança de vida. Cristo pregava esse evangelho. Cristo pregava. Os escribas e fariseus e aqueles que andavam a espreitar Jesus para tentar pegar Jesus em alguma falha, para acusar ele de alguma coisa, pegaram uma mulher, que realmente essa mulher era uma praticante de prostituição, ela vendia o seu corpo, e levaram até Jesus, e na ânsia de acusar o Filho de Deus de algum pecado, de algum crime social, ou de algum pecado contra a lei do templo, ou contra a Torá, eles se esqueceram. A minha mãe falava que o diabo ele é tão sanguinário, que por causa da vontade de produzir sangue, ele se esquece de detalhes. E é verdade. Eu tenho aí, vai fazer 38 anos de evangelho, no caminho da casa de Deus, recebendo muitas injustiças, muitas dificuldades e covardia, passei, estou passando, estou vivendo, mas continuei a minha caminhada. E uma verdade que eu aprovei, que eu vi, é que minha mãe falou a verdade. Ele é tão sanguinário que ele não se apega a detalhes. Então o que esses homens que aqui estão fazendo? Como Jesus disse para eles certa feita no tempo, que eles eram filhos do diabo, não filho de Abraão, porque procuravam fazer a vontade do diabo, não a vontade de Abraão, que Abraão fez a vontade de Deus. Se eles fizessem pelo menos a vontade de Abraão, fariam a vontade de Deus, mas eles vinham com armadilhas dentro da sua filosofia religiosa, né? Da área filosófica religiosa e também dos costumes judaicos do povo da época, para querer pegar Jesus de alguma falha e acusar ele, ou no templo ou diante da lei social da nação, ou até mesmo dos romanos, para pegar Jesus e encerrar o ministério que o Cristo estava desenvolvendo. Então eles trazem uma mulher a Jesus, traz a adúltera, entre aspas, ou seja, traz a prostituta, que praticava adultério, praticava fornicações, praticava o crime da prostituição, trazem ela a Jesus, jogam ela no meio quando diz aqui, porque eles rodearam Jesus, que já estava cercado de uma multidão de pessoas, uma quantidade razoavelmente expressiva. Por isso eles trazem esta mulher que praticava a prostituição, venda do seu corpo, e lança ela ali no meio do povo, que o povo estava à roda de Jesus, eles vão lançar no meio, e vai dizer: essa mulher foi pega em flagrante adultério. Que dizes tu? Que dizes tu? A lei de Moisés nos manda apedrejar, e tu, que dizes? Jesus então olha para eles, eu creio que Jesus deve ter olhado para eles, né? Já vi muita pregação a esse respeito. Jesus deve ter olhado para eles e falado assim, ó: crianças, está ali sentado, eu gosto disso, ensinando a palavra, transmitindo conhecimento, o autor da Torá, aquele que escreveu os 10 mandamentos, com a ponta do seu dedo, né, ou com raios, como nós gostamos de falar, mas ele escreveu, ele é o Senhor, ele é o dono da verdade, ele é a verdade, sempre ele fala, e eles trazem a mulher sozinha, a prostituta, sem a presença do prostituto. Não configura o crime. Aonde está o crime de adultério e prostituição? Pode falar, mesmo. Exatamente isso que eu comentar. Na lei de Moisés, em Levítico 20:10, diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E lá em Deuteronômio 22 a 24, diz assim: quando o homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão, o que o homem se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem, desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade, se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras, até que morram, a moça
porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal de ti. Ou seja, eles dizem que pegaram a mulher em flagrante adultério. Se pegaram em flagrante adultério, onde está o adúltero? Com certeza. Jesus, então, ele olha para aquele povo ali. Jesus deve, eu creio, eu vou conjecturar, Jesus deve ter olhado para a face deles e falado assim: crianças, abaixa a cabeça e fica lá. Aí, como demora ele, e tu, que dizes? Que falas tu? Jesus levanta a cabeça, olha para a face de cada um, com aquele olhar, segundo a carta falada, que era um olhar penetrante, a qual não se podia reter os olhos de Cristo. E por que, pastor, não se podia reter os olhos? Por causa da santidade que estava nele, que ele era santo, 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 santo. Ele vai dizer assim, olha, ele olhando para a face de cada um daqueles homens, ele conhecia o pecado de cada um deles. Jesus vai dizer então, já que ela adulterou e vocês querem apedrejar ela, Jesus não precisou de tecer, olha, onde está o adúltero? Que para configurar o adultério precisa ter a parte feminina e masculina que pecaram contra a lei que Moisés escreveu, que a lei não era de Moisés, a lei era de Deus, mas foi Moisés que escreveu. Deus usou ele como legislador, mas vinha do divino para o humano. Onde está o adúltero? Jesus poderia desenvolver esse tema, mas Jesus não desenvolve. Jesus olha para ele e fala assim, olha, aquele dentre vós que estiver sem cometer pecado nenhum, atire a primeira pedra. Aquele dentre vós que nunca pecou, pode atirar. E baixou a cabeça e ficou esperando o barulho da pedrada na prostituta. Jesus não ficou com os olhos abertos assim, oh não, Jesus ficou esperando a pedrada nela. E um outro detalhe também, a palavra de Deus, nessa parte, a lei, se eu não me engano, em Deuteronômio diz que quando isso acontecesse do apedrejamento, as testemunhas, ou seja, aqueles que viram que aconteceu o adultério, teriam que ser os primeiros que atiraram a pedra. Depois disso, o povo devia acompanhar e fazer o apedrejamento. Continuar. Então eles pegam a mulher, jogam lá e dizem, e tu que dizes? Não é mais a lei de Moisés que deve determinar o que acontece com a pessoa. Para que trazer e jogar aos pés do Filho de Deus? Para que, se eles pegaram e a lei manda, era só executar o que a lei manda, mas eles trouxeram a mulher somente, porque realmente eles pegaram uma mulher prostituta. Na verdade, ela era uma prostituta. Mas aqui você vê o coração religioso. Vou abrir um parêntese aqui. Aqui você vê o coração religioso. Ele é indiferente. A indiferença que o ser humano tem para com o outro. Não valorizaram a vida daquela mulher em nada. Eles valorizaram a sua ideologia. É o que está acontecendo hoje. As pessoas hoje não valorizam mais a vida do ser humano. Você vê que isso é uma verdade quando nós vamos ver que estão querendo aprovar leis que assassinam as crianças infantis ainda, que nem nasceram dentro do ventre da própria mãe. É uma indiferença tremenda. A pessoa não quer saber, ele quer satisfazer um desejo de um grupo, um desejo religioso, um desejo social, ignorando as verdades que estão arroladas naquele processo. Quais são as verdades que estão arroladas dentro de um processo de um aborto? Se o filho está lá, é porque se consentiu a fazer o que foi feito para gerar aquela vida. Se gerou, agora você tem que ser responsável. E ninguém bota filho na barriga, no ventre de mulher nenhuma. É o homem que coloca lá o sêmen lá, e o óvulo é inseminado, e aí vai nascer a criança. Então ambos são responsáveis. Que negócio é esse de agora o Estado se colocar na posição de Deus e dizer, não, o aborto está liberado, em indiferença? São assassinos, pessoas que primam
por assassinar a outra, sendo indiferente. Eu estou vivo, eu existo em posição de privilégio, então eu não quero saber daquele que está lá no ventre, que ainda vai nascer, que nem pode se defender. Isso é hediondez, isso é algo hediondo, é um crime hediondo. E as pessoas colocam a gravatinha, veste aí uma toga preta, estuda a vida inteira para quebrar todos os parâmetros da verdade que ele mesmo aprendeu, que ele mesmo estudou para defender. Nós estudamos e nos capacitamos e nos unimos e nos transformamos em uma sociedade por causa da quantidade, e ali fazemos leis para proteger a vida do ser humano. E agora o camarada vem dizer para mim que ele é príncipe do povo e ele vai outorgar o direito a uma pessoa irresponsável de assassinar no ventre aquele que nem pode abrir a boca para proclamar algo em sua defesa. Isso é covardia, indiferença, a desvalorização do ser humano. Jesus está passando por isso. Aqueles homens trouxeram a adúltera, mas não tinham adúltero. Era intencional, era algo covarde, era algo baseado dentro dos princípios que eles acreditavam, era algo baseado dentro dos seus costumes, dentro da sua ideologia, dentro da sua ideia caída, maligna, covarde. E eles estavam querendo botar em prática. Precisou de quê? Alguém sadio, sarado, que tivesse um coração, que se importe com o ser humano, que ainda dentro do ventre, sem ter defesa, já tem o seu corpo formado, tem mãozinha, tem boquinha, tem cérebro, tem alma, tem espírito e possui um corpo. Qualquer um que fizer o que estão querendo fazer é um assassino. Tanto o assassino, a mãe assassina, quanto o pai que consente assassino, quanto os médicos que fazem são assassinos, e quanto aqueles que legislaram a lei em favor disso são assassinos. É covardia quando você mata alguém que não tem condições de defesa. Assassinar uma criança no ventre da mãe por meio do aborto é assassinato em primeiro grau. Deus não perdoará essas pessoas. Deus não aceita isso. A palavra de Deus não aceita isso, porque Deus é amor. Há de se dar a oportunidade àqueles que vieram à existência, ou por meios éticos ou não éticos, tem que se dar oportunidade. Eu só sou a favor se for filho de estupro. A moça foi estuprada por um imbecil, por incompetente, por louco, aí tira-se o filho da moça, porque tem testemunha que ela participou, foi violentada, foi um estupro, é um filho não desejado, não planejado. Agora essa turma que anda virando o olhinho aí e depois embucha, aí vai descobrir que não era aquilo que ela queria, já era, meu querido. Agora você tem que ser responsável pelaquilo que você e o teu querido fez, porque senão é indiferença quanto à vida. Você não está nem aí, você é só um assassino, alguém egoísta que vive em torno de si próprio, só olha para si próprio. Quando Jesus está passando por isso, Jesus está enfrentando pessoas religiosas, e Jesus vai dizer que eles são filhos do diabo mesmo, porque procuram agradar ao seu pai, que nunca se firmou na verdade, foi homicida e é mentiroso sempre. Então quem mata, rouba e destrói, tem a natureza de Satanás. E aqueles homens estão chegando a Jesus, estão querendo destruir o Filho de Deus com uma mentira. Trouxeram uma mulher que realmente era uma prostituta, mas não trouxeram ali o prostituto, o adúltero, o pecador, que para configurar o crime teria que ter a parte feminina e a parte masculina. Eles estavam tão cegos em fazer a injustiça e em agir contra o Filho de Deus, que eles esqueceram dos detalhes. E Jesus olha para a face daqueles homens, como nós, a igreja hoje, olhamos para a face dessas pessoas que se assentam no nosso Senado, se assentam no STJ, se assentam nas cadeiras de legisladores,
daqueles que executam a lei, daqueles que administram essas partes da nossa sociedade, eles estão em posição daqueles que querem fazer o que querem. E Jesus olha para a face daqueles homens e diz assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando o homem faz alguma coisa movido por causa da opinião de um grupo de pessoas, de multidões, ou de interesses, seja financeiro ou político ou ideológico, ele está dentro de um redemoinho de trevas e impurezas e covardia, que às vezes ele não tem condições de raciocinar, ele não tem condições de ponderar, ele vai na velocidade, não, mas porque a humanidade está crescendo, não vai parar de crescer nunca. Assassinar criança no ventre da mãe, por culpa da incompetência da mesma de ambos, do pai que fez, não é a solução do problema. Não é a solução do problema. A solução do problema é você tirar essa mente vazia, essa mente indiferente quanto à vida, entender que você não é dono da verdade e colocar o amor acima dos seus pensamentos e da vontade do grupo. Quando eu falo colocar amor, é agir com justiça. Que quando você age com justiça, você revela que você tem amor, que você ama. O injusto não ama, o injusto não tem amor, o injusto não tem Deus. Mas a justiça é amor, a justiça ama. É justo eu apedrejar aquela mulher no meio da turba, porque alguém trouxe e a acusa de adultério flagrante? Onde está a outra parte? É justo eu apedrejar ela sem ter a configuração do crime em um todo? O adúltero, a adúltera, as testemunhas que pegaram para ser as primeiras a jogar a pedra, que depois o povo, a turba faz o resto, que a ordem divina é executar, é matar, é tirar a impureza do meio do povo, tirar os impuros. E eu não vejo impureza numa criança que está no ventre da mãe. Eu não vejo impureza numa criança que está ainda tentando nascer, para ser amada, para ser compreendida, para ser cuidada, para ser um grande ser humano. Eu vejo pessoas hoje que estão seguindo a vontade da turba, por interesses financeiros, ou políticos, ou posições sociais, e desprezam a vida a qual eles não podem dar, mas querem ter autoridade para tirar. Então, no caso aqui dessa prostituta, o peso é o mesmo pecado que se comete quando se faz um aborto, covardia, agindo deliberadamente, sem ponderar, sem pensar, sem respeitar os princípios divinos, sem respeitar o ser humano e se colocando na posição de Deus. Jesus vai olhar para aqueles homens e dizer: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que acontece quando Jesus fala isso? Cada um vai olhar para dentro de si. E por mais que eles estivessem dentro da sua ignorância, da sua estupidez social, da arrogância de seus corações, eles olharam para dentro, eles pararam, eles ponderaram, eles ainda conseguiram ouvir. E o milagre aconteceu. Deus agiu em favor da verdade, e a verdade prevaleceu. Quando nós paramos e ponderamos naquilo que estamos querendo fazer, quando eu tenho a capacidade de parar, de raciocinar, eu vou encontrar com o meu eu. E se eu descer ao fundo do meu eu, lá no meu homem interior, e permitir que a palavra de Deus possa me guiar dentro dessa procura, eu vou achar algo dentro de mim chamado lei moral. Que quando eu fui criado, quando meu pai fecundou o óvulo da minha mãe, quando eu comecei a ser formado, Deus já começou a me capacitar com isso. Algo que é dentro, está dentro de nós, nasce conosco, que quando nós buscamos, nós encontramos. E essa lei moral, ela tem o poder de mudar a mente das pessoas.
essa turma que estava aqui em volta de Jesus, pronto a assassinar aquela mulher contra a lei de Moisés, porque usavam a lei de Moisés para tentar destruir uma vida que era culpada porque ela praticava adultério, mas não estava dentro daquilo que eles estavam falando, não foi pega em flagrante adultério, ela foi pega como bucha para satisfazer um grupo religioso. Então, quando eu olho para isso, eu convido aí aqueles que estão legislando essas leis para assassinar criança no ventre da mãe, dê uma parada, raciocina, olha, não fica só olhando para o seu próprio umbigo, olhe para a situação daquela criança que está sendo formada naquele ventre, que já está com 6 meses, 3 meses, 4 meses de vida. Coloque-se no lugar dela e deixe a lei moral de Deus que Ele implantou dentro de todo homem, que fala, que nos guia, que nos leva não só ao encontro da justiça, que é a verdade do Evangelho, mas nos dá a capacidade de ser justo. Porque se nós perdermos estes princípios, nós vamos virar simples brutos com face de Deus, ou seja, com a imagem e semelhança de Deus, mas vamos ser brutos, e é isso que as pessoas estão sendo. Será que eu tenho o direito de assassinar alguém que ainda está em formação dentro do ventre de sua mãe, que já possui cabeça, tronco e membro, alma e espírito, que já responde aos reflexos das emoções da mãe, e ele tem emoções, como já foi comprovado cientificamente? Será que eu estou levando um inocente e jogando no meio da roda dos religiosos e perguntando para os religiosos, dentro da minha mente obtusa, dentro da minha ignorância, da minha estupidez, o que fazer com ele? Não quero ter uma palavra, não quero me posicionar, eu quero o que a turba vai dizer. A turba está querendo apedrejar. Por que querem apedrejar? Normalmente, muitos daqueles homens que estavam ali, talvez com a pedra na mão, já tinham se servido daquela prostituta. Por que eles sabiam que era prostituta? Porque eles não só viam, como também se serviam dela. É aquele caso, depois de servido, se dá por esquecido. Foi lá, comeu do mel da mão da prostituta, lavou a boca e agora ele se assenta na cadeira de juízo e quer destruir aquela prostituta. Será que nós temos a autoridade de destruir uma vida? Aquela que eu não dei, que eu não tive a capacidade de gerar, quando a Bíblia diz que no ventre materno da nossa mãe, quando o óvulo foi fecundado, Deus começa pela sua autoridade, pela sua capacidade criativa, a construir o homem, a construir a mulher, a tecer, a trabalhar, a construir, a montar, a trazer cada junta, cada nervo, cada pedacinho de pele, cada fiapo de cabelo, a alma, o espírito, e ali tudo é formado pela vontade de Deus. Deus está fazendo e eu tenho autoridade de desfazer. Deus está construindo, trazendo à existência um ser. Eu vou chegar lá, covardemente vou destruir. Esse espírito, ele é conhecido na Bíblia como o espírito de Maloque. Maloque era um deus pagão, os quais os povos pagãos adoravam, que Israel também cometeu esse pecado, que eles levavam os seus filhos e ofereciam a Maloque, e colocavam nas mãos de Maloque, que era um ídolo oco, aonde se colocava chama, fogo dentro, lenha dentro, e as crianças eram colocadas ali na mão de Maloque, e quando se colocava na mão de Maloque, os sacerdotes de Maloque faziam grandes barulhos com tambores e tamborins e grandes danças e grandes gritos para poder abafar o grito do sofrimento dos inocentes que ali gritavam e gemiam.
era uma forma do mesmo assassinato que se comete hoje. Os maloques estão querendo assassinar as nossas crianças. É o espírito de maloque, que ainda quer beber do sangue de inocente, que ainda quer comer da carne de inocente. E aqueles que não estudam, não têm amor, não têm Deus, estão como esse grupo, jogando no meio da roda, cercado de pessoas indoutas, de mentes obtusas quanto às verdades, mas o grupo olha para a sua necessidade que urge em ser saciada. Qual a necessidade de uma mãe incompetente, de um pai incompetente que traz um filho à existência, a qual não foi projetado, planejado? Eles querem fugir da sua responsabilidade, e fugindo da responsabilidade, querem cometer o assassinato, e o Estado, ao invés de preservar a vida, vai dar o direito de tirar a vida de um inocente. Então eu peço que, assim como Cristo lançou na mente daqueles homens para trazer e despertar a lei moral dentro de cada um, a qual foi despertada e eles perceberam que estavam cometendo um crime que estava além das suas forças e além da sua autoridade, a qual, depois que eles se cometessem, seria irreversível, o prejuízo seria de cada um que estava ali. Por isso que, a começar pelo mais velho, se joga a pedra fora, e do mais velho até o mais novo vão embora, e por fim só fica Jesus e a mulher. Não pense que todos que estavam ali foram embora. Aquela turma que estava em volta de Jesus, que estava ouvindo Jesus, não fazia parte da turma que estava querendo lançar a pedra. Quando diz que todos foram embora aqueles que vieram para apedrejar a mulher. E a Bíblia diz que Jesus olha e vê que os acusadores da mulher foram embora e diz, pergunta a mulher: cadê os teus acusadores? Ela disse: foi embora, ninguém te acusou? Ela disse: não. E ele disse: eu também não te acuso. Para aqueles que estavam à volta de Jesus, que não estavam interessados em apedrejar aquela mulher, que nem trouxeram ela, isso foi uma aula, foi uma didática. O apóstolo João, que nos escreve, ele dá detalhe, ele era um dos que estava ali à volta. Então não foi todos que foram embora, tanto que ele estava ali, viu o colégio apostólico estava ali, as pessoas que queriam ouvir Jesus de bom grado para aprender e crescer no conhecimento de Deus, estavam ali. Isso foi uma lição, que não se deve desprezar a vida humana, não se deve valorizar um costume, não se deve valorizar algo que nós venhamos a criar em detrimento daquilo que é verdadeiro. Como agora, depois de uma pessoa cometer uma insensatez, fazer um filho, gerar um filho, eu vou pegar esse filho e vou destruir, eu me acho dono da verdade. Não, Jesus está dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, se você acha que você não tem pecado, o único que não tem pecado é Deus. Se você se acha um Deus, autorize então o aborto, mas seja responsável por tudo que for que acontecer. Eu não queria ser um legislador que fizesse uma lei dessa, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Jamais eu faria uma lei dessa, porque eu estou indo contra os princípios imutáveis da vontade de Deus, da palavra de Deus. Estou indo contra o princípio da vida. Deus nos chamou para a preservação da vida, e para preservar não só a nossa, como nos ensinou a preservar a vida alheia que está à nossa volta. Por isso que ele diz: o maior dos mandamentos é o amor. E a falta de amor levou esses homens a jogar essa mulher aos pés de Cristo. E hoje, Jesus não está humanamente aqui, mas está por meio de sua palavra, de sua igreja, que eu sou a igreja de Cristo. Nós somos igreja de Cristo quando profetizamos a palavra de Cristo. Está dizendo para as autoridades, para essa mãe, para esse pai que fez esse filho, que na hora de virar os olhinhos, sentiu prazer, que foi Deus que criou, mas agora quer fugir da sua responsabilidade por covardia, por incapacidade. Isso é hediondez. Não devemos aceitar isso.
Isso não faz parte da natureza do homem sadio, sarado, sano. O que nós temos que fazer é ponderar, pensar que assassinar não é a solução do problema, mas a preservação da vida. Há de se ter a responsabilidade de colocar sobre esta mãe e esse pai o cuidado dessa criança. Engraçado que se o filho já nasceu, se esforça o pai, a peso de cadeia, a pagar a pensão alimentícia. Porque a criança está diante dos nossos olhos, nós estamos vendo. É menos criança aquela que está no ventre da mãe e que eu ainda não vejo com os meus olhos carnais, mas eu sei, eu vejo com os olhos da minha consciência, sei que tem um ser formado, cabeça, tronco e membro. Ele é menos humano do que o que está com o pé no chão, ou ele é tanto humano quanto aquele que está com o pé no chão. É lógico que ele é igual, mas ele é mais inferior. Ele precisa da nossa atenção mais do que aquele que está com o pé no chão, porque o que está com o pé no chão já está cuidado, já tem gente cuidando dele, e o que ainda está no ventre de sua mãe precisa do nosso carinho, da nossa compreensão. Eu não posso ser um assassino de um inocente. Deus não me chamou para concordar em assassinar inocente. Então, o meu posicionamento é esse. A mensagem de hoje é: a religiosidade do homem, a estupidez do homem, a vontade do homem fora dos parâmetros da vontade de Deus, ela tende a satisfazer a vontade do diabo. E esse diabo, esse demônio, esse espírito que quer assassinar criança, o nome dele é Maloque. Então esses maloqueiros que estão tentando destruir vidas, Deus os destruirá, com certeza. Jesus então vai dar uma lição para aqueles homens, que muito mais do que ver com os olhos das emoções, que muito mais do que você querer ver com os olhos do grupo, com aquilo que as pessoas estão falando, você tem que ver com os olhos do interior, da lei moral, do homem que você é. Quem você é? Aquilo que você aprova define quem você é. Se eu aprovo a decência, a ordem, a vida, eu sou decente, eu ando na ordem e eu respeito a vida. Quando eu digo respeitar a vida, eu respeito Deus. Tem muita gente aí que ainda não se converteu ao Evangelho, mas ele sabe respeitar Deus, ele sabe respeitar limite, ele sabe respeitar o ser humano. Ele não faz mal às pessoas, ele não vai fazer algo em detrimento de alguém para satisfazer o seu ego. Não. Ele resiste a esse espírito. Tem muita gente hoje que não quer resistir isso. Então, para nós terminarmos hoje, eu quero que você entenda: não permita que os seus sentimentos sejam controlados pela força do grupo, pela força do pensamento, daquilo que as pessoas querem. Não permita que o grupo tenha influência sobre situações e verdades que vão ser irrevogáveis depois que você fizer. Não permita que não se dê ao luxo de você dar o braço àqueles que estão querendo com disposição quebrar os mandamentos divinos. Jesus está mostrando nesse texto, João mostra nesse texto, que o homem de Deus, ele não pode se deixar levar pelaquilo que a multidão fala. A multidão dizia: apedreja, mata, prostituta, adúltera, e o Senhor só quieto. Crianças, como pode ter vontade de quebrar? Está sentado numa cadeira em posição de autoridade, em sua casa com a sua barriga cheia, com seus quitutes, na sua sala, nos seus quartos, com ar-condicionado, desfrutando do luxo e do conforto de sua casa. Essa posição não te dá o direito de você destruir uma vida inocente que está no ventre de sua mãe. Você faz porque você não tem consciência,
Mas se você soubesse que o ser vai ser espedaçado dentro do ventre da mãe, assassinado, cortado com tesoura, destruído, espedaçado e arrancado por um objeto de metal, à força, sem ter direito de defesa, sem se defender, um ser covardemente destruído. Você vai estar na sua casa de barriga cheia no ar-condicionado, ou sentado aí na sua cadeira de autoridade, ou dirigindo seu belo carro, ou desfrutando uma praia, quando que a sua lei vai permitir milhões de assassinatos. E quando você assinou e concordou com isso aí, você se colocou no inferno. E não adianta que não vai ter como fugir, porque você aceitou, você quis. Você se esquece que você no seu conforto no luxo, o que vai sustentar o teu conforto no luxo é o sangue dos inocentes que vão ser derramados, que estão às suas costas, porque você foi indiferente quanto à vida alheia. E se fosse você que estivesse no ventre daquela mulher, e se fosse você que tivesse sido fecundado no ventre daquela mulher, por esse homem responsável, por essa mulher responsável, tu queria ter o direito de nascer, ou porque você foi algo indesejado, ou algo do acaso, um momento de prazer, de responsabilidade, você se daria o luxo de se deixar ser destruído, tirar o direito da sua existência de viver. Isso é o que está acontecendo aqui. A turba, em proteção de uma ideologia, estavam indiferentes quanto à vida do ser. E Jesus está falando aqui: mais vale vós do que a vossa opinião. O homem tem mais valor do que aquilo que ele pensa, o homem tem mais valor do que aquilo que ele projeta. Tudo que eu vier a projetar que não valorizar a vida do ser humano, Deus não está a favor disso. A prova disso é que Jesus, com uma palavra, Jesus vai quebrar o sentimento hostil do coração dessas pessoas, quanto a ele próprio e quanto àquela mulher que praticava o pecado. Ninguém está inocentando que ela era irresponsável, ninguém inocenta a mãe que está com o filho no ventre, que ela vai dizer: ah, eu não queria, mas na hora de virar o olhinho ela não pensou nisso. Na hora de ele ir lá e olhar para o corpo da moça e se aproveitar, ele não pensou nisso. Então agora que seja responsável, que seja obrigado a pagar pensão, que seja obrigado a colocar finança, que seja obrigado a estruturar, a dar condições, a crescer, a criar. Agora, assassinar? Não. Jesus mostra que o valor da vida está acima da opinião da turba, acima da opinião dos homens, acima das leis humanas. A vida em primeiro lugar. E só quem ama de verdade é a favor da vida. Quem não ama é esses maloqueiros que querem destruir a vida covardemente no ventre de suas mãos. Para nós encerrarmos agora nesse momento, Jesus vai dizer assim, ó: ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Sabe por quê? Jesus vai fechar essa dinâmica com essa palavra: eu sou a luz do mundo. Que aqueles homens que vieram para defender um grupo religioso, uma ideologia humana, a vontade da turba, eles estavam em plenas trevas, completas trevas. Eles não conseguiam enxergar um palmo à frente do seu nariz, eles não conseguiam enxergar aquilo que eles estavam fazendo. Para enxergar aquilo que nós estamos fazendo, que é contra os princípios da verdade, contra a revelação divina, contra o próprio Deus, contra a vida do ser, é contra a própria sociedade, a formação de uma sociedade melhor. Que eu não acredito que uma mãe que está prenha e vá lá diante de um médico, o médico se diz ser médico, e ela autoriza e o médico faz por dinheiro assassinar uma criança. Dois assassinos, a que ordena e o que faz. E assassino é o Estado também que consente isso de maneira legal.
Ninguém tem autoridade de tirar a vida de ninguém. Por isso Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus está falando: ó, quer luz para vossas mentes, busque-me na palavra. Luz aqui fala de revelação, revelação fala de verdade, verdade fala de evangelho, de leis divinas, são imutáveis. Então os homens que estão em trevas, os homens que estão sem luz, eles promovem leis injustas, para que o homem possa ser justo, para que a justiça possa prevalecer. O homem precisa de conhecer Deus, por meio da sua palavra, por meio da verdade, por meio deste evangelho. E a palavra de Deus hoje é: eu sou a luz do mundo. Quem está em treva é indiferente quanto à vida do outro. Quem está em treva não ama. Quem está em treva faz a vontade da turma. Quem está em treva faz a vontade do grupo. Agora quem está na luz, como Jesus na luz está, que a luz é a palavra de Deus revelada, esse faz a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é fazer bem ao próximo, é fazer bem à sociedade, é fazer bem à sua nação, fazer bem à sua família, fazer bem à sua casa, é fazer bem àqueles que estão à sua volta. Quando você não tiver sentimento, o diabo é o teu senhor, o inferno de fogo será a tua morada, e viver vazio em trevas será o teu período existencial. Por isso que hoje os homens vivem na prostituição, no homossexualismo, na idolatria, na imoralidade, na feitiçaria, na macumbaria, estão satisfeitos com o que eles estão vivendo, porque realmente vão morar na sua eternidade com aquele que criou e faz todas essas coisas. Mas Deus precisa daqueles que andam na luz, como Ele na luz está. Que o Espírito Santo possa esclarecer mais o seu coração. Que o Espírito Santo possa te fazer refletir sobre esse texto. Lançar a prostituta aos pés de Jesus é lançar a indiferença do ser humano quanto à vida do próximo. É afirmar algo como verdade que não é verdade. É afirmar algo como solução que não é solução. É afirmar algo como algo que tem que ser feito quando existem outros caminhos a se fazer. E às vezes nós queremos o caminho mais fácil, é eliminar o mal. E um ser que ainda está nascendo não é o mal. Um ser que ainda está nascendo é alguém que Deus trouxe à existência. E se Deus trouxe à existência, quem é o homem para dizer se vai viver ou não? Então que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em seu coração. Não seja louco, viva como sabe. Não dê o teu coração às trevas. Peça a Deus para que ilumine com a sua maravilhosa luz. Esta palavra é perfeita. Esta palavra é a lei de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, trazendo para você aqui a disciplina Evangelho de João. Estamos no capítulo 8 do Evangelho de João. Paramos no versículo 12. Na próxima semana nós vamos dar prosseguimento a este ensino. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Ó, um beijo no seu coração. Até a próxima EBD e logo mais o culto de celebração.